Você já se sentiu esmagado pela injustiça? Traído pela própria bondade? Observado, passivo, enquanto outros colhem os frutos do seu esforço e lealdade? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Milhões se sentem perdidos em um jogo que nunca aprenderam a jogar, presos em um sistema que recompensa a estratégia, não a virtude. Este vídeo, inspirado nos ensinamentos, muitas vezes mal interpretados de Maquiavel, é o seu mapa para navegar nesse labirinto. Imagine Maquiavel não como o símbolo da crueldade fria, mas como um estrategista que desvendou as regras ocultas do poder. Ele não defendia a maldade, mas a autoconsciência. Ele não pregava a manipulação cega, mas a preservação inteligente. Este vídeo, assim como o príncipe, é um guia, uma revelação das engrenagens ocultas que movem o mundo. Aqui, você deixará de ser o peão inocente e aprenderá a se tornar o jogador astuto. Aqui, você descobrirá por que a sua bondade muitas vezes é explorada e como transformar essa mesma bondade em uma força imparável. Aprenderá a reconhecer as mentiras que a sociedade te conta sobre o que significa ser bom e como redefinir a sua bondade sem se tornar insensível. Você desenvolverá a capacidade de controlar a percepção que os outros têm de você, criando uma aura de poder e respeito que não depende de palavras vazias. Imagine a satisfação de estabelecer limites sem criar inimizades, de conseguir o respeito sem pedir, de conduzir a sua vida com uma calma e uma segurança que os outros invejarão. Imagine o poder de silenciar os que buscam te manipular, não com violência, mas com a força silenciosa de uma estratégia bem elaborada. Imagine a liberdade de viver sem se sentir esmagado, sem ceder aos jogos de poder que te deixavam exausto e frustrado. Este vídeo não é uma receita mágica para o sucesso. Não é uma promessa de um mundo justo, pois sabemos que a justiça nem sempre prevalece. É, contudo, uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a construir um futuro em que você seja o arquiteto do seu próprio destino. É o seu manual de sobrevivência e ascensão no mundo que se recusa a recompensar a ingenuidade. Após assistir a este vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Você compreenderá as regras do jogo, não para as quebrá-las sem escrúpulos, mas para jogá-lo com maestria e sabedoria. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual foi o insight mais impactante para você? Qual ensinamento você aplicará imediatamente em sua vida? A sua jornada de transformação começa agora. A bondade que mata. E aí, guerreiros, cansado de ser o bonzinho que leva sempre a pior? Acha que bondade é sinônimo de fraqueza? Pois prepare-se, porque hoje vamos desmascarar uma verdade desconcertante. Às vezes, a bondade pode ser sua pior inimiga. Sim, você leu direito. Essa sua disposição em ajudar, essa sua generosidade sem limites, pode estar sendo explorada descaradamente. Você está sendo usado como um tapete para os outros pisarem. Sua energia, seu tempo, sua boa vontade, tudo isso virando combustível para os ambiciosos de plantão. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não tem noção do poder que reside em estabelecer limites. Você acredita que gentileza gera gentileza? Acredite, a maioria dos predadores sociais também acreditam nisso. É aí que eles atacam. Eles identificam quem não sabe dizer não, quem sempre se coloca à disposição. E aí, pronto, eles te dominam, te sugam, te espremem até a última gota. A solução não se trata de se transformar num monstro insensível, é sobre inteligência emocional, é sobre autoproteção, é sobre entender que sua bondade é uma força, uma arma poderosa, mas que precisa ser usada com estratégia. Precisa ser administrada com sabedoria. Você precisa entender que dizer não não é ser mal, é se proteger. É cuidar de sua própria energia, é preservar sua sanidade mental. Pense em sua bondade como um investimento. Você não investe seu dinheiro sem planejamento, não é? Então por que investe seu tempo e sua energia sem estratégia? Aprenda a identificar quem realmente merece sua bondade e quem apenas quer se aproveitar.
Defina seus limites, estabeleça suas regras e lembre-se, a bondade estratégica é muito mais poderosa do que a bondade ingênua. O preço da ingenuidade. Você acredita em contos de fadas, em finais felizes garantidos, que o mundo é um lugar justo onde as pessoas boas sempre vencem? Desperte. Acredita em mim, essa ingenuidade pode te custar muito caro. No jogo da vida, quem é ingênuo é o primeiro a ser pego de surpresa, é o primeiro a ser jogado no... Oponentes. Para sobreviver, você precisa deixar de lado as ilusões. Precisa aprender as regras do jogo. Precisa entender como funciona a dinâmica de poder. Precisa identificar os jogadores experientes e seus truques. Precisa deixar a ingenuidade de lado e abraçar a inteligência estratégica. Pare de seguir regras que não te beneficiam. Reescreva as regras do seu jogo. As regras do poder silencioso. A maioria das pessoas associa poder à gritaria, à imposição, à violência. Mas o poder verdadeiro, o poder silencioso, é muito mais sutil, muito mais eficaz. É uma arte, é uma ciência, é o poder da influência sem força bruta. É o poder que age através de sussurros, de olhares, de gestos quase imperceptíveis. É um poder que se encontra na estratégia, na sutileza, no domínio da comunicação não verbal. Imagine um mestre de xadrez. Ele não grita, não se agita. Ele observa, calcula, planeja. Seus movimentos são precisos, estratégicos. Ele domina o jogo através da calma e do controle. Assim é o poder silencioso. Ele não precisa de força bruta. Ele precisa de estratégia. Ele precisa de inteligência. Aprenda a controlar sua percepção e a dos outros. Aprenda a usar o silêncio ao seu favor. Aprenda a dominar a linguagem corporal. Aprenda a transmitir uma imagem de confiança, de autoridade, mesmo quando você estiver na defensiva. O poder silencioso não é sobre gritar, é sobre inspirar respeito. É sobre fazer as pessoas obedecerem por livre e espontânea vontade. Manipulação, a verdade nua e crua. Manipulação. Uma palavra que evoca imagens negativas, certo? Maldade, traição, crueldade. Mas a manipulação não é simplesmente uma ferramenta dos vilões. É uma realidade do dia a dia, um instrumento usado em todos os níveis da sociedade. É a arma dos espertos, dos astutos, dos que sabem jogar o jogo. E entender isso não significa que você vai se tornar um manipulador, mas sim que você vai se proteger de quem quer te manipular. A manipulação se esconde por trás de sorrisos amáveis, de palavras aparentemente inofensivas. É uma arte da persuasão, do convencimento, do controle da emoção alheia. E você precisa aprender a identificar essas táticas, a desmascarar essas estratégias. Precisa aprender a se proteger das armadilhas emocionais, das promessas vazias, dos jogos de poder. Não se deixe enganar. Abra os olhos e veja o jogo como ele realmente é. Pare de ser um peão. Você está cansado de ser um peão, de ser manipulado, usado, jogado de um lado para o outro, sem controle sobre a própria vida? De ser apenas uma peça em um jogo que você não entende? Então é hora de mudar o jogo. É hora de assumir o controle do seu destino. É hora de se transformar de vítima em jogador. Não se culpe por ter sido manipulado no passado, mas pare de se vitimizar. Pare de esperar que os outros mudem por você. Você tem o poder de mudar o jogo, de criar seu próprio caminho, de construir sua própria estratégia. Saiba identificar quem são seus oponentes, quais são seus objetivos e quais são suas táticas. E use essa informação para se proteger. Defina seus limites, estabeleça suas regras e defenda seu território. Não permita mais que ninguém te use como um peão. Você é mais do que isso. Você é o mestre do seu próprio jogo. Sua bondade, sua fraqueza? E aí, guerreiro? Já parou para pensar que sua bondade, essa coisa linda que te define, pode ser na verdade sua maior fraqueza? Acho que sim, né? A gente é ensinado a ser bom, a ser gentil, a ajudar o próximo. Mas o mundo não é um desenho animado, meu amigo. Ele é um jogo. E nesse jogo, ingenuidade não é virtude, é um convite à exploração. Você já foi usado? Já sentiu aquele aperto no peito depois de ajudar alguém que, no fim das contas, só te deixou na mão? Pois é, isso acontece porque você confundiu bondade com ingenuidade. Bondade sem limites é moleza, é um banquete para os oportunistas.
Você precisa aprender a diferenciar o trigo do joio, a separar a genuína necessidade da manipulação barata. Pense assim: sua bondade é uma arma poderosa, mas uma arma sem treinamento é apenas um peso morto. Aprenda a canalizar essa energia, a direcioná-la para onde realmente importa, para quem realmente merece. Defina limites, não se deixe levar pela culpa ou pela pressão social. Dizer não não é ser mal, é ser estratégico, é proteger sua energia, seu tempo, sua própria sanidade. Redefina o que significa ser bom. Ser bom não é ser trouxa. Ser bom é ser inteligente, é ser estratégico, é combinar a sua essência com um plano de ação eficiente que te proteja de aproveitadores. Transforme sua bondade em uma força inabalável que te impulsione, mas que também te protege. Pare de se sentir culpado por cuidar de si mesmo. Sua bondade é um escudo, uma espada, se você souber usá-la. Um jogo. E como todo jogo, ela tem regras. Regras que ninguém te ensinou. Regras que são jogadas nos bastidores, sem holofotes, sem aplausos. Regras silenciosas, que só os mestres conhecem. Você acha que a vida é só trabalho, família, contas a pagar? Claro que é isso, mas essa é só a superfície. Debaixo da superfície existe uma dinâmica complexa de poder, de influência, de estratégias ocultas. E se você não conhecer essas regras, meu amigo, você vai ser um peão, um mero jogador de segunda classe, sempre à mercê da sorte e da bondade alheia. Quer jogar para ganhar? Então aprenda as regras. Observe os jogadores experientes, aqueles que parecem sempre um passo à frente. Descubra como eles pensam, como eles agem, como eles se posicionam. Observe seus movimentos, estude suas táticas e, mais importante, entenda suas motivações. Esse jogo não é sobre sorte, é sobre estratégia, sobre inteligência, sobre conhecer as cartas que o outro joga e, mais do que isso, sobre saber qual carta você precisa jogar para chegar no topo. Essa é a chave do sucesso que ninguém te conta. A chave para construir uma vida sob suas próprias condições, com a sua própria regra. Desvende o poder oculto. Sabe aquele poder que parece mágico, que as pessoas exercem com naturalidade, quase sem esforço? Não existe magia, meu amigo. É treino, é estudo, é autoconhecimento. É a capacidade de entender as nuances, a energia que circula no ambiente, a informação que ninguém vê, mas que você capta. É a força do silêncio, a sabedoria da observação. Você acha que o poder vem de gritar mais alto, de ser agressivo? Que nada! O poder verdadeiro está na sutileza, na estratégia, na habilidade de influenciar sem ser notado. Você tem esse poder dentro de si, basta desenterrá-lo. Comece pela autoconsciência, pelo controle de suas emoções. Saiba o que você quer, defina seus objetivos e então planeje cada passo com precisão cirúrgica. Domine a linguagem não verbal, observe a linguagem corporal dos outros. Aprenda a ouvir entre as linhas, a ler as entrelinhas. O poder oculto é uma arte da percepção, da sutileza, da paciência. É a capacidade de mover as peças do jogo sem que ninguém perceba o seu movimento. Não é sobre força bruta, mas sobre inteligência e perspicácia. É sobre conhecer a si mesmo e conhecer os seus oponentes. Maquiavel, além da crueldade. Maquiavel. Só de falar o nome, muita gente já pensa em crueldade, em traição, em artimanhas sujas. Mas espera aí, antes de condená-lo, vamos entender o contexto. Maquiavel não era um monstro, era um estrategista, um observador genial que descreveu o jogo do poder como ele era, sem filtros, sem rodeios. Ele não inventava as regras, ele as descrevia. E a verdade é que, muitas vezes, essas regras não são justas, são cruéis, mas são reais. A grande lição de Maquiavel não é a crueldade em si, mas a autopreservação inteligente. É a capacidade de se adaptar a um mundo hostil, de navegar em águas turbulentas com sabedoria e estratégia. É sobre compreender as motivações das pessoas, prever seus movimentos e tomar decisões baseadas na razão, não na emoção. É sobre entender o que te impulsiona e o que te debilita. É a autopreservação no seu mais alto nível. Ele não glorifica a maldade, mas descreve como o poder funciona. Entenda a estratégia que ele ensinou, sem cair nas armadilhas da interpretação superficial e preconceituosa.
Maquiavel te ensina a proteger-se, a jogar o jogo com inteligência, a não ser um mero peão nas mãos de outros jogadores mais astutos. A arte de controlar a percepção. Você já ouviu falar que a percepção é a realidade? Pois é, no jogo do poder, isso é mais verdade do que nunca. Controlar sua imagem, controlar a forma como os outros te percebem é fundamental para o sucesso. Não se trata de mentir, mas de apresentar a melhor versão de si mesmo, de construir uma narrativa convincente, que te favoreça, que te posicione como alguém forte, confiável e respeitável. A percepção molda a realidade, e se você conseguir controlar a percepção dos outros, você controla o jogo. Isso envolve mais do que apenas sua aparência física. Envolve sua comunicação, seu comportamento, sua postura, sua linguagem corporal. Aprenda a transmitir confiança, mesmo que por dentro você esteja um turbilhão de emoções. Mantenha o controle da narrativa. Controle a informação que você compartilha e cuide da maneira como você se apresenta ao mundo. Se você se posicionar como alguém fraco e inseguro, as pessoas vão te tratar dessa forma. Mas se você se projetar como alguém forte, determinado e confiante, as pessoas vão te respeitar e te dar o devido valor. Seja estratégico, seja perspicaz, construa sua imagem com cuidado, mas com inteligência. A percepção é uma ferramenta poderosa. Guerreiros, já se sentiu traído? Aquele aperto no peito, a sensação de ter sido usado, jogado fora como um pano velho depois de cumprir o seu papel? Acho que sim. Porque lealdade, meu amigo, muitas vezes é só uma palavra bonita, um conto de fadas para os ingênuos. A verdade nua e crua é que a lealdade, na maioria das vezes, é um contrato quebrado, um cheque sem fundo em um banco quebrado. Você acredita na palavra de alguém, coloca sua confiança, o seu tempo, a sua energia à disposição. E o que recebe em troca? Facas pelas costas, sorrisos falsos e promessas vazias. Olha, eu não estou dizendo para você virar um monstro, um sociopata sem coração, mas abra os olhos. Pare de viver em um mundo de arco-íris e unicórnios. A vida é um jogo, e nesse jogo, a lealdade incondicional é uma faca de 2 gumes. Pode te cortar profundamente. Entenda a verdadeira natureza da lealdade. Ela é construída, não implorada. É um jogo de interesses mútuos, um delicado equilíbrio onde o que você oferece precisa ser equivalente ao que você recebe. Não dependa de lealdade cega, de promessas sem garantias. Construa relações sólidas, baseadas em respeito, em reciprocidade, em benefícios mútuos. Não se iluda com migalhas de afeto, exija o que você merece. Lembre-se, lealdade se conquista, não se implora. E se alguém te oferecer apenas migalhas, é porque você está na mesa errada. Mude de lugar. O silêncio dos poderosos. Você já percebeu como os verdadeiramente poderosos raramente gritam? Eles não precisam. O silêncio deles é uma arma silenciosa, eficaz e muitas vezes subestimada. A força do silêncio estratégico. Sabe por quê? Porque o silêncio impõe respeito e autoridade. Ele te força a prestar atenção. Ele cria um mistério, uma aura de poder. O barulho atrai atenção. O silêncio a conquista. E não pense que o silêncio é inação. Ele é a preparação para a ação, a calma antes da tempestade, o cálculo estratégico antes do ataque certeiro. Domine a arte do silêncio estratégico. Use-o para observar, analisar, planejar. Aprenda a ouvir, a entender o que não está sendo dito, as mensagens subliminares que transmitem mais poder do que 1000 palavras. Domine a comunicação não verbal, a linguagem corporal, o olhar, a postura. Aprenda a transmitir poder sem precisar dizer uma palavra. O poder da comunicação não verbal é impressionante. Um olhar pode dizer muito mais que uma frase, e o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Domine sua emoção, domine o jogo. Se você quer dominar o jogo, precisa dominar a si mesmo. E isso começa com o controle emocional. Acho que todo mundo já ouviu falar de inteligência emocional, né? Mas quantos de vocês realmente a praticam? O controle emocional não é sobre reprimir os seus sentimentos, é sobre gerenciar as suas reações. É sobre manter a calma sob pressão, sobre pensar estrategicamente em vez de agir impulsivamente. É a diferença entre o caos e o controle. É a linha tênue entre a derrota e a vitória.
A inteligência emocional é uma ferramenta poderosa, uma arma secreta para quem quer se sobressair. Transforme as suas emoções em força estratégica. Use a sua raiva como combustível, a sua frustração como motivação, o seu medo como alerta. E lembre-se, controle suas emoções para controlar o jogo. Pare de ser usado. Cansado de ser usado, de ser a solução para os problemas dos outros, enquanto seus próprios problemas permanecem sem solução? Chega! É hora de estabelecer limites claros e firmes. É hora de aprender a dizer não sem culpa, sem medo de decepcionar quem quer que seja. Porque você não é obrigado a carregar o mundo nas suas costas. Você não é responsável pela felicidade de ninguém, exceto pela sua. Identifique os que te usam e, mais importante, se proteja deles. Observe os padrões de comportamento, os sinais sutis que revelam a intenção deles. Não se deixe enganar por promessas vazias, por palavras bonitas que não correspondem a ações. Recupere o controle da sua vida. Não se permita ser usado novamente. Sua energia, seu tempo e sua compaixão são valiosos demais para serem desperdiçados com pessoas que se aproveitam da sua bondade. Estabeleça limites. Diga não. Recupere seu poder. Sua bondade, sua arma. Sua bondade não precisa ser uma fraqueza. Pode ser uma arma poderosa se usada estrategicamente. Combine a sua bondade com inteligência. Não se trata de se tornar uma pessoa fria e calculista. É sobre ser estratégico em suas ações, ponderado em suas escolhas. A bondade estratégica é a arte de ser gentil sem ser ingênuo. É sobre usar a sua bondade para construir relações sólidas, para criar laços de confiança, mas sempre com limites definidos. É sobre usar a sua bondade para influenciar, para persuadir, para alcançar os seus objetivos, mas sem deixar-se explorar. Bondade com limites, bondade estratégica. Sua bondade sob o seu controle. Não permita que a sua bondade seja explorada. Transforme-a em uma ferramenta poderosa que te ajudará a alcançar o seu sucesso. Use-a com sabedoria e você verá como ela pode se tornar um grande trunfo no jogo da vida. A mente imparável. E aí, guerreiro? Cansado de ser empurrado para os cantos? De ver seus planos desmoronarem como castelos de areia? A vida não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez, onde cada movimento conta, onde cada peça tem seu valor e onde a ingenuidade é a sua maior inimiga. Chega de ser um peão no tabuleiro da vida, movido pelas vontades dos outros. É hora de construir uma mente imparável, uma fortaleza mental blindada contra as investidas da adversidade. Imagine uma mente que analisa, que planeja, que antecipa os movimentos do adversário, que se adapta com a agilidade de um ninja. Essa mente é possível e ela é sua. Como você constrói essa fortaleza? Primeiro, fortalecendo seus pilares: autoconfiança, resiliência e estratégia. Autoconfiança não é arrogância, é o conhecimento de seu próprio valor, a certeza de que você é capaz, sim, de superar qualquer obstáculo. Resiliência é a arte de se levantar depois de cada queda, de aprender com os erros, de transformar os tropeços em degraus para o sucesso. E a estratégia? Essa é a chave mestra. É a capacidade de visualizar o jogo inteiro, de antecipar os movimentos, de planejar cada passo com precisão cirúrgica. Não se trata de prever o futuro, mas de criar um futuro desejado. Imagine o resultado que você busca e então trace o caminho para alcançá-lo. Desenvolva seu poder de observação. Preste atenção aos detalhes, às nuances, aos sinais que a vida te envia. Aprenda a decifrar a linguagem corporal, as microexpressões faciais, as mensagens subliminares. Todo mundo joga um jogo e a maioria deles é péssima jogadora. A maioria é facilmente manipulada. Não seja. Entenda, a vida joga duro, mas você é mais duro, você é mais esperto, você se levanta mais rápido e com mais força. Cada derrota é uma lição. Cada vitória, um degrau rumo à sua imparável ascensão. Você tem o poder em suas mãos. Agora, use-o. O caminho para a invictibilidade. Invicto não se trata de ser invencível, mas de ser imparável.
de construir uma fortaleza inabalável, não contra o mundo exterior, mas contra as suas próprias fraquezas. O caminho para a invictibilidade não é uma estrada pavimentada, é uma trilha na selva, cheia de armadilhas de obstáculos. Mas com a mente certa e com o preparo adequado, você vai transitar por ela com maestria. Comece construindo sua imortalidade emocional. Você precisa ser resiliente, capaz de se adaptar a qualquer situação, de superar qualquer adversidade sem perder o foco. Desenvolva sua inteligência emocional, a capacidade de entender e gerenciar suas próprias emoções. Se conheça profundamente suas forças e fraquezas, seus medos e ambições. Entender a si mesmo é a primeira etapa na conquista da sua invictibilidade. Em seguida, prepare-se para a batalha. Aprenda a identificar e a neutralizar as estratégias de manipulação. Desvende os jogos mentais, as armadilhas emocionais, as táticas de controle. Você precisa se tornar um mestre da estratégia, capaz de antecipar os movimentos do adversário e de reagir com precisão e calma. Não se trata de ser frio e calculista, mas de ser estratégico e eficiente. Imagine-se como um artesão que lapida uma joia. Pacientemente remove imperfeições até que a joia brilhe em todo o seu esplendor. Assim também é o caminho para a invictibilidade. É um processo contínuo de aprendizado, de autoconhecimento. Não existe fórmula mágica, apenas disciplina, perseverança e a vontade inabalável de alcançar a vitória. Subversão, a nova moral. A moral tradicional é um conjunto de regras criado para os fracos. Regras feitas para controlar, para subjugar, para manter as pessoas presas em um sistema que as beneficia apenas parcialmente. Em um mundo onde a honestidade é exceção e a desonestidade a regra, você precisa subverter a norma. A nova moral não é sobre ser imoral, mas sobre ser estratégica. É sobre entender o jogo, entender as regras e então decidir como e quando quebrá-las para seu próprio bem. Não se trata de pisar nos outros. Apenas o ato de desafiar as regras estabelecidas é a arte de moldar a sua própria realidade. Lembre-se, a sobrevivência é a primeira regra da natureza. E para sobreviver, para prosperar, você precisa adaptar suas ações, sua moral, à realidade ao seu redor. Não se deixe ser um servo dos outros. Seja o arquiteto do seu próprio destino. A força da calma. A tempestade está chegando, o caos se instala. O que a maioria faz é ceder à pressão, se deixar levar pela enxurrada de emoções. Mas você não é a maioria, certo? Você é diferente. Você aprendeu a dominar a sua mente e a controlar seus impulsos. Você sabe que a força não está no grito, mas no silêncio estratégico. A força não está na fúria, mas na calma. A calma não é apatia, é a capacidade de pensar com clareza mesmo sob pressão, de tomar decisões estratégicas sem se deixar levar pelo pânico ou pela ansiedade. É a capacidade de observar o jogo, de analisar as opções disponíveis, de agir com precisão e determinação. É a força que vem de dentro, uma força inabalável, que não se deixa afetar pelas turbulências externas. Como construir essa fortaleza mental? A resposta é simples, mas não fácil, através da prática. Meditação, respiração consciente, exercícios de relaxamento. Encontre as ferramentas que te ajudam a manter o foco e a calma e pratique-as diariamente. Imagine-se como um monge zen, imperturbável diante das investidas do mundo exterior. Domine sua mente, domine suas emoções, controle seu corpo, seu discurso e suas reações. Responda, não reaja. Analise a situação, planeje sua ação e execute com precisão. A calma, meu amigo, é a sua melhor arma, seu escudo impenetrável no campo de batalha da vida. Transforme fraquezas em forças. Você tem fraquezas? Todo mundo tem. A diferença está em como você lida com elas. A maioria das pessoas se deixa dominar por suas fraquezas, se tornando reféns de seus medos e inseguranças.
Mas você é diferente. Você sabe que as suas fraquezas podem ser transformadas em força, em armas poderosas em suas mãos. Como? O primeiro passo é identificar suas fraquezas. Quais são seus pontos vulneráveis? Quais são as áreas onde você precisa melhorar? Seja honesto consigo mesmo. A autocrítica honesta é o caminho para o autoaperfeiçoamento. Após identificar suas fraquezas, trabalhe nelas, transforme-as em oportunidades de crescimento, em desafios a serem superados. Use sua inteligência, criatividade, perseverança. Aprenda com os erros, adapte-se às mudanças e nunca desista. Transforme seus medos em motivação, suas inseguranças em força. Use suas fraquezas como um combustível para sua evolução. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, é um ponto de partida. É o ponto de partida para você se tornar mais forte, mais estratégico, mais resiliente. Lembre-se, o aço mais forte é aquele que sofreu o processo de forjamento mais intenso. Você também pode ser mais forte se você aprender a transformar suas fraquezas em forças. Destrua a Matrix. E aí, guerreiro? Cansado de ser um peão no tabuleiro da vida? De seguir regras que te levam a lugar nenhum? A Matrix, meu amigo, é esse sistema, essa programação que te mantém preso, te faz acreditar em mentiras confortáveis enquanto outros acumulam poder. Mas eu estou aqui para te mostrar a saída, a pílula vermelha, para te libertar dessa realidade fabricada. Você acha que a vida é justa? Que o trabalho duro sempre é recompensado? Que a bondade é suficiente? Lamento te decepcionar, mas a verdade nua e crua é bem diferente. O sistema é manipulador. Ele te alimenta com promessas vazias, te mantém ocupado em tarefas insignificantes, enquanto os verdadeiros jogadores movimentam as peças nos bastidores. A Matrix não é um monstro invisível e inatingível. Ela se manifesta nas falsas promessas, nas armadilhas emocionais, nas regras impostas sem sentido. É a voz que te diz que você precisa de mais esforço, que você precisa se encaixar, que você precisa seguir o fluxo. Mas eu te digo, fuja do fluxo, destrua essa programação mental. Comece questionando tudo, cada regra, cada expectativa, cada crença que foi imposta. Analise os seus relacionamentos, seu trabalho, suas prioridades. Há algo te prendendo? Há algo te impedindo de alcançar seu potencial máximo? Se a resposta for sim, é hora de agir. Destruir a Matrix não significa ser um rebelde sem causa. Significa ter consciência, significa ter estratégia, significa criar sua própria realidade, suas próprias regras, seu próprio sucesso. É sobre redefinir seus valores, suas metas, sua vida inteira. É sobre construir um novo sistema, um sistema... Está apenas um passo de você. O segredo do sucesso oculto. Você olha para os bem-sucedidos e pensa, sorte deles, deve ter sido fácil para eles. Mas eu vou te contar um segredo. Sucesso não é sorte. Sucesso é estratégia, é planejamento, é consistência, é saber jogar o jogo. E o segredo do sucesso oculto está em entender as regras, as que são ditas e as que não são. A maioria das pessoas foca na parte visível do sucesso, a riqueza, a fama, o reconhecimento. Mas o verdadeiro poder está nos bastidores, está no networking estratégico, nas alianças calculadas, na capacidade de influenciar sem ser percebido. Está na inteligência emocional, na capacidade de ler as pessoas e antecipar seus movimentos. Quer saber o segredo? Não existe apenas um segredo. Existem inúmeros pequenos segredos, inúmeras estratégias que, quando combinadas, resultam em um sucesso avassalador. É preciso estudo, observação, prática. É preciso aprender a dominar suas emoções, a controlar suas reações, a usar o silêncio estratégico para seu benefício. O sucesso oculto não se trata de manipulação gratuita, mas sim de uma profunda compreensão da dinâmica do poder. É saber quando ceder, quando se impor, quando ser discreto, quando se destacar. É sobre construir relacionamentos estratégicos, criar laços de confiança, mas sem se deixar enganar. É sobre construir uma rede de apoio sólida, composta por pessoas que te apoiam e que te admiram,
Não por pena ou obrigação, mas por respeito e admiração mútua. O sucesso oculto é um jogo de xadrez e você precisa aprender a pensar várias jogadas à frente. Aprenda a ler as entrelinhas, a interpretar a linguagem corporal, a detectar mentiras. Desenvolva sua intuição, confie em seu instinto. E, acima de tudo, acredite em si mesmo. Você tem o potencial para alcançar tudo o que deseja. Basta ter a coragem de quebrar as barreiras e descobrir o seu próprio caminho para o sucesso. O jogo está esperando. Você está pronto? Reaja à injustiça com inteligência. A vida não é justa. Ponto final. Você vai se deparar com injustiças, com traições, com momentos em que vai se sentir injustiçado. E a questão não é se isso vai acontecer, mas como você vai reagir. Você vai se deixar levar pela emoção, pela raiva, pela frustração? Ou vai reagir com inteligência, com estratégia, com frieza calculada? Reagir com inteligência não significa se submeter. Significa escolher suas batalhas. Significa saber quando lutar e quando recuar. Significa planejar sua estratégia, analisar seu oponente, procurar brechas e explorar suas fraquezas. É sobre usar sua inteligência para superar obstáculos, para se proteger de ataques, para construir sua própria vitória. Primeiro, identifique a fonte da injustiça. Quem está te prejudicando? Quais são suas motivações? Depois, analise suas opções. Qual é a melhor forma de se defender? Deve lutar diretamente ou usar a estratégia indireta? Deve se aliar a outros para ter mais poder? O silêncio é melhor do que gritar? A inteligência emocional é a chave. Mantenha a calma, mesmo sob pressão. Não deixe a raiva te cegar. Analise a situação com objetividade, raciocine e planeje seu contra-ataque. A paciência será sua maior aliada. Espere o momento certo, construa sua estratégia pacientemente. O sucesso oculto não se trata apenas de habilidades cognitivas. É a capacidade de ler as pessoas, de entender suas motivações, de prever suas reações. É a arte de usar o conhecimento para alcançar seus objetivos, mesmo em condições adversas. Reaja com inteligência e você transformará a injustiça em oportunidade, aprendendo com cada desafio, fortalecendo-se para as futuras batalhas. A ascensão do jogador astuto. Você não é uma vítima, você é um jogador. E neste jogo chamado vida, a astúcia é sua maior arma. Esqueça a ingenuidade, a bondade cega, a lealdade incondicional. Neste jogo, você precisa ser esperto, estratégico, calculista. Você precisa pensar várias jogadas à frente. A ascensão do jogador astuto não é uma subida fácil. Exige estudo, disciplina e uma capacidade de adaptação excepcional. Você precisa aprender as regras do jogo, entender a dinâmica do poder e, acima de tudo, conhecer seus oponentes. E isso começa com autoconhecimento. Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Como você pode usar suas forças para compensar suas fraquezas? O jogador astuto é A ascensão do jogador astuto não é sobre ganhar a qualquer custo, mas sim sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a evolução constante, sobre a busca por autoaperfeiçoamento. É sobre aprender com os erros, sobre adaptar-se às mudanças, sobre se tornar cada vez mais forte e resiliente. E, acima de tudo, sobre construir um futuro melhor, um futuro sob seus próprios termos. Conquiste seu destino. O destino não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Você não é um passageiro, você é o capitão do seu próprio barco. E a responsabilidade de navegar e chegar ao seu porto seguro é inteiramente sua. Conquistar seu destino exige coragem, determinação e autoconhecimento. Você precisa saber o que quer, onde quer chegar e como vai chegar lá. Você precisa ter um plano, uma estratégia, mas também precisa ter flexibilidade para se adaptar às mudanças e às adversidades. A vida é imprevisível e você precisa estar preparado para lidar com o inesperado. Comece definindo seus objetivos. Seja claro e específico sobre o que você quer alcançar. Depois, trace um plano para alcançar esses objetivos. Divida seus objetivos maiores em metas menores, mais fáceis de atingir.
Celebre cada pequena vitória para manter sua motivação e entusiasmo. Lembre-se, o caminho para o sucesso não é linear. Você vai encontrar obstáculos, vai enfrentar desafios, vai cometer erros. Mas o importante é se levantar após cada queda, aprender com seus erros e seguir em frente. A perseverança é crucial. Você precisa ter a força mental para continuar lutando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Construir seu próprio destino é uma jornada e não um destino. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento e adaptação. É sobre assumir o controle de sua própria vida, sobre criar sua própria realidade e sobre moldar seu próprio futuro. Você tem o poder. Assuma-o. Conquiste seu destino. E aí, guerreiro? Chegamos ao fim, mas a jornada continua. Parabéns por ter chegado até aqui. Você que investiu seu tempo, sua energia em decifrar as regras do jogo, em entender como se posicionar para conquistar o que você merece, você já deu um passo gigantesco à frente da maioria. Muita gente se contenta em ser passivo, em reclamar da injustiça, em ser apenas uma peça no tabuleiro alheio. Mas você não. Você assistiu a esse vídeo até o final porque você quer mais, você quer o controle, você quer o poder de moldar sua própria realidade. E isso, meu amigo, é admirável. A grande sacada, o insight que espero que você leve para a vida, não é sobre ser cruel, manipulador ou ardiloso. Não se trata de pisar em quem quer que seja para subir. É sobre compreensão, é sobre entender as regras implícitas do jogo, as dinâmicas de poder, as estratégias que, embora muitas vezes não sejam ensinadas na escola, são fundamentais para o sucesso. Maquiavel, longe de ser um vilão, foi um mestre em observar, analisar e descrever essas regras. Ele te entregou um manual, agora cabe a você jogar a partida. O sucesso não é um destino, é uma construção. É um processo constante de adaptação, de aprendizado, de pivotamento, de ajuste de rota. Vai ter tropeço, vai ter queda, vai ter momentos em que você vai querer desistir. Mas lembre-se, cada derrota é uma oportunidade de aprendizado, cada erro um passo em direção à vitória. A perseverança, a resiliência, a força mental para se levantar depois de cada tombo, essas são as suas maiores armas. Então, parabéns mais uma vez por ter chegado até aqui. Você deu um passo crucial para assumir o controle da sua própria vida, para construir o seu destino, para conquistar o seu lugar ao sol. Agora, a bola está com você. Mas antes de você partir para essa jornada fascinante, eu preciso de um favorzinho. Deixa o seu like aqui embaixo, mostra que você curtiu o vídeo, que essa mensagem fez sentido para você. Deixa um comentário, compartilhe suas impressões, suas dúvidas, seus desafios. A sua participação é crucial para construirmos uma comunidade de guerreiros que buscam o mesmo objetivo, conquistar o próprio sucesso, em seus termos. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar ainda mais nessa jornada incrível de autodomínio e conquista. A gente se vê no próximo vídeo e que a força esteja com você.